Embora o pessoal não queira, mas vamos lá, aquela palavrinha de sempre, dando continuidade aos vídeos que a gente já tinha feito anteriormente. Esse vídeo aqui ele vai tratar exatamente sobre a questão da pré-história, mas naquele espaço onde a gente vai pegar a última fase da pré-história e com isso a gente conclui a pré-história, que é a Idade dos Metais. A gente tem duas coisas para entender. Primeiro, o princípio de urbanização e segundo, que é o princípio da metalurgia. Só que aqui eu quero fazer uma pequena correção. Lá num vídeo atrás, eu estava falando sobre a formação, o processo de urbanização e tudo mais, e aí no meio disso eu falei que eles começaram um processo de organização social de urbanização, urbinão, urbicidade. Naquele período em si da organização, eles estavam construindo os primeiros conceitos de sociedade e não de um período de urbanização. Urbanização a gente vai ter aqui. Por quê? Porque no final do Neolítico a gente tem a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial a gente vai ter que o sujeito fixa território, ou seja, ele muda a forma de pensar o espaço de residência. Antes ele tinha um modo de vida nômade, ele passa para o modo de vida sedentário, ou seja, ele vai fixar um território. Ele não precisa mais ir em busca do alimento, ele vai fixar esse território. Só que na fixação desse território, o que ele vai fazer? Ele vai começar a se organizar um território para si, aquilo que eu vou chamar de propriedade privada. Então, a partir do momento que ele fixa a sua propriedade privada, aquilo pertence a si. Outras pessoas vão se aproximar, vão fazer a mesma característica, a próxima leito de rios, também vão plantar e vão começar a cercar o seu espaço também, a sua propriedade privada, e desse conceito de vários agrupamentos, eu vou ter então o surgimento desses meus primeiros núcleos de urbanização. Aqui já está o prenúncio do surgimento da cidade. Quando que isso vai acontecer? Ele vai acontecer só no final do período da pré-história. E talvez por isso eu vou motivar o quê? O surgimento da escrita, que já vai ser o rompimento que eu vou ter entre a pré-história e a antiguidade. Então aqui eu vou ter três metais que vão começar a ser melhor trabalhados, e eu vou fazer a substituição daquela ferramenta antiga, né, que eu tinha pedra, e por isso que eu chamo de lítico pedra, tanto neolítico quanto paleolítico, substituo pelo metal, que vai ser o cobre, que vai ser o ferro, e já vou lembrar o terceiro. E a partir daqui eu vou introduzir essas minhas novas ferramentas que vão me auxiliar inclusive na questão do trabalho do campo, no trabalho agrário em si, certo? Só que eu tenho que pensar um contexto a mais. Qual é o contexto a mais? Eu não tenho mais um princípio de coletividade, onde todos saem, não há uma residência fixa, porque eles não fixam o território. Fixando o território e cercando aquela propriedade, entendendo aquilo como uma propriedade privada, eu tenho o conceito do que é meu e teu. E aqui existe o princípio daquilo que é o chamado direito. Enquanto que nós vivemos ou isoladamente ou a gente vive de uma forma coletiva, ok, há um princípio coletivo. Mas a partir do momento que o meu interesse esbarra no teu interesse, há necessidade de um órgão regulador, e esse órgão regulador é justamente a figura do Estado. Então aqui também no final, ou seja, no último período, né, chamado Idade dos Metais, eu vou precisar necessariamente ter o metal em si, né? Eu vou ter uma organização de um Estado. O Estado é um ente imaginário, que ele vai ligar dois sujeitos ou vai ligar uma sociedade no todo, no qual ele vai estabelecer uma ordem. O Estado ele seria um ordenador social. Ele vai estabelecer direitos e deveres, ele vai estabelecer relações entre esses sujeitos. Essa é a função do Estado. Então o Estado não é aquele Estado territorial. O Estado é um ordenamento imaginário. E o Estado vai se estabelecer, que hoje a gente conhece pelo Estado como uma divisão entre executivo, legislativo e judiciário. O legislativo criando leis, judiciário julgando de acordo com as leis, e o executivo que ele vai aplicar essa lei, certo? No início eu não tenho isso muito estabelecido, quem vai entender isso
compreender e implementar essa divisão dos três poderes vai ser justamente o Barão de Montesquieu, quando a gente começar a fazer essa discussão em cima do iluminismo. Mas aqui não, aqui eu tenho esse conjunto do ordenamento do Estado, principalmente nas mãos de uma única pessoa. Então, quando eu tiver as minhas primeiras civilizações, eu tenho um contexto mais amplo daquilo que eu vou chamar de monarquia. Ou seja, é um rei, é um monarca, é aquele sujeito que ele tem o ordenamento em si, ele tem o Estado para aplicar de acordo com aquilo que ele entender. Então o Estado é limitador. Só que a partir do momento que o Estado seja limitador, aquela tua propriedade que tu cercou, que ela era uma propriedade privada, a partir de um determinado momento que a gente estabelece um conjunto, essas tuas terras não pertencem exclusivamente a ti, elas também pertencem ao Estado. E o Estado pode se valer. Vou pegar um exemplo. Tu tens a tua casa. A casa é tua, é uma propriedade privada. Tu comprou. Só que essa tua propriedade privada, ela está inserida dentro de uma cidade. Está inserida dentro de um estado, está inserida dentro de um país. Ok? Tranquilo. Todos os anos a gente paga o chamado IPTU em cima da nossa residência. E nós pagamos mais uma série de impostos, por quê? Porque estamos estabelecidos dentro deste chamado Estado. Mas vamos pensar na questão do IPTU. Tu pagas um determinado imposto pela tua propriedade, ou seja, ela é tua. E se ela é tua, nós não deveríamos pagar essa série de impostos. Mas a gente continua pagando os impostos, até aqui ok. Só que entendam que enquanto nós tivermos uma autonomia como país, esse princípio está legal. Vamos pensar que os Estados Unidos invadem o Brasil e transformem o Brasil em uma propriedade, ou seja, em um território americano. Fira o princípio de uma soberania. Quem é que detém essa posse? O Estado. E o Estado vai estabelecer o quê? Que todos os bens, que todas as terras passam a pertencer a quem? Ao Estado. E aí, novamente, aquela propriedade que ela era individual de cada um de nós, ela deixa de ser individual, ela deixa de ser privada e ela passa a ser coletiva. Vou explicar aqui melhor. Durante o período que eu tiver entre o final da Primeira e o início da Segunda Guerra Mundial, eu tenho um processo de empobrecimento da população alemã, tá? E eu vou ter os judeus que vão conseguir sobreviver, né, a essas crises financeiras entre o final da Primeira e o início da Segunda Guerra, e que eles tinham residências, e que eles são expulsos da própria residência, da propriedade privada, exatamente em função disso, do que? Da necessidade que o Estado alemão teve de pegar essas terras para si. Ou seja, a propriedade privada, ela é privada até enquanto nós temos uma soberania. A partir do momento em que essa soberania for ferida, essa propriedade privada, ela muda as mãos. Enquanto que ela estava inicialmente contigo, ela pode passar para a figura de um outro Estado. É mais um contrato que nós temos, né, com esse ente invisível. Mais tarde vai vir o Rousseau falando sobre o contrato social que nós temos, e nós somos seres sociais. Então, por conta disso, nós convivemos nesse sentido. É aqui que vai dar a estruturação e a base para eu entender o final da minha pré-história e o início da antiguidade. Se eu pensar todas as minhas civilizações, quando que elas saem da pré-história e quando que elas entram na antiguidade, quando que elas avançam do ponto de vista histórico? A partir do momento da escrita. E ela acontece sempre no mesmo momento em todas as civilizações? Não. No Egito vai acontecer em um determinado momento a escrita hieroglífica. Na Mesopotâmia ela vai acontecer em um dado momento, e aqui é o surgimento que nós conhecemos mais antigo da chamada escrita cuneiforme. Em cada civilização ela vai ter uma característica, assim como para nós aqui o surgimento do nosso país, o Brasil, ele vai se dar só em 1500, com a chegada dos portugueses e o registro escrito. Então, a escrita é um marco de transformação, onde ele ocorre inicialmente na Mesopotâmia com a escrita cuneiforme. Nos meus próximos vídeos, então, eu já vou trabalhar com a questão da antiguidade, com isso a gente encerra a pré-história. Obrigado, beijo no coração de todos.